O céu de São Paulo, cinzento e indiferente, era a única testemunha do que acontecia dentro daquela cobertura na Faria Lima. As paredes de vidro, que iam do chão ao teto, mostravam uma cidade que nunca dormia, mas dentro do apartamento reinava um silêncio opressor, que nem o zumbido suave da automação residencial conseguia preencher. O ambiente era um santuário de luxo frio e impessoal, decorado em tons de cinza e aço escovado, onde cada móvel de design parecia um objeto de museu, intocável e desprovido de história. Não havia um único porta-retrato, nenhuma marca de vida familiar, apenas obras de arte que valiam mais do que Letícia ganharia em uma vida inteira. Ela estava ali, de pé no meio da vasta sala, sentindo o ar condicionado gélido na pele, um contraste brutal com o calor da ansiedade que subia por seu peito. Marcos entrou na sala sem fazer barulho, seus sapatos italianos deslizando sobre o mármore polido com a confiança de quem era dono de cada centímetro daquele universo. Vestia um terno sob medida, impecável, e seu relógio de luxo brilhava discretamente sob a luz artificial. Seu rosto era uma máscara de controle, os olhos calculistas analisando tudo, mas sem realmente enxergar a jovem parada à sua frente. Letícia, por sua vez, usava seu uniforme simples, o cabelo preso em um coque prático que não conseguia esconder sua juventude. Suas mãos estavam unidas na frente do corpo, um gesto de autoproteção, mas seu olhar, embora apreensivo, carregava uma dignidade que não se curvava. A distância entre eles não era apenas física, era um abismo social, um oceano de mundos que colidiam naquele momento tenso e silencioso. Ela reuniu toda a coragem que possuía para falar. As palavras saíram em um sussurro, mas ecoaram no silêncio do apartamento como um trovão. Ela contou sobre a gravidez, sobre o filho que era dele. A reação de Marcos não foi de surpresa nem de raiva, mas de um aborrecimento contido, como se ela tivesse acabado de lhe apresentar um problema logístico, uma falha em sua planilha de investimentos. Ele não a olhou nos olhos. Em vez disso, caminhou até sua escrivaninha de ébano, abriu uma gaveta com um movimento preciso e tirou um talão de cheques. O som da caneta de metal deslizando sobre o papel foi a única resposta que ele deu. Para ele, aquilo não era sobre uma vida, mas sobre um custo, uma complicação que precisava ser eliminada com a mesma eficiência com que ele fechava um negócio. O gesto final foi o que quebrou algo dentro dela, não com dor, mas com uma clareza fria e cortante. Ele estendeu o cheque sobre a mesa de centro, empurrando-o em sua direção sem se aproximar. O papel branco parecia uma bandeira de rendição, mas era, na verdade, uma declaração de guerra silenciosa. Isso é mais do que suficiente para você resolver essa situação, ele disse, a voz desprovida de qualquer emoção. A palavra situação pairou no ar, desumanizando tudo, transformando o milagre de uma vida em um mero inconveniente. Letícia não chorou. Ela apenas olhou para o cheque e depois para o rosto impassível dele e sentiu uma força inesperada nascer daquela humilhação. Naquele instante, ela soube que sua jornada seria solitária, mas que a travaria com a cabeça erguida, por ela e pela vida que carregava. O cheque ficou sobre a mesa de centro, uma ofensa silenciosa em papel. Letícia não o tocou. Em vez disso, ela se virou e caminhou em direção à porta, cada passo ecoando sua decisão no mármore frio. Não houve uma palavra de despedida, pois não havia nada a ser dito. Ao sair daquela cobertura, deixando para trás o luxo estéril e a indiferença de Marcos, ela sentiu o peso da cidade sobre seus ombros, mas também uma estranha leveza. A humilhação não a havia quebrado. Pelo contrário, forjou dentro dela uma armadura de determinação. Ela não estava mais sozinha por abandono, mas por escolha. A partir daquele momento, sua luta seria por 2 vidas. E ela a travaria com a dignidade que ele jamais conseguiria comprar.
A porta de serviço se fechou atrás dela, um ponto final em um capítulo e o início de uma jornada árdua e solitária. Longe dali, em sua memória, existia um mundo diferente. Um lugar com cheiro de terra molhada e café fresco, onde as casas tinham varandas e os vizinhos se conheciam pelo nome. Vinda de uma cidade pequena no interior, Letícia carregava consigo a simplicidade e os valores de sua criação. Ela viera para São Paulo com o sonho de dar uma vida melhor para sua mãe e seus irmãos mais novos, enviando para casa a maior parte do seu salário suado. A metrópole, com suas promessas e perigos, a engoliu, mas não consumiu sua essência. Ela se lembrava das noites em que observava a cidade pela janela do ônibus, um mar de luzes que parecia tão cheio de oportunidades e, ao mesmo tempo, tão incrivelmente solitário. Era essa dualidade que a fortalecia. A saudade de casa alimentando sua resiliência para enfrentar o que viesse pela frente. Os meses que se seguiram foram um borrão de trabalho, cansaço e uma crescente ansiedade. A gravidez avançava em segredo, escondida sob o uniforme largo. Cada enjoo matinal, cada pontada de dor nas costas era um lembrete constante de sua situação. Ela enfrentou as longas filas do sistema público de saúde, as consultas rápidas em que era apenas mais um número, os olhares de pena ou julgamento de estranhos. Não havia ninguém para segurar sua mão durante os ultrassons, ninguém com quem compartilhar a alegria de sentir o primeiro chute. Sua solidão era sua companheira mais fiel. No entanto, em meio ao medo e à incerteza, crescia também um amor feroz e protetor por aquela pequena vida que se formava dentro dela. Era um amor que a ancorava, que dava propósito a cada dia difícil e a impedia de desmoronar. O parto foi em uma maternidade pública no centro da cidade, um lugar de caos organizado, onde a vida e a dor se manifestavam em sua forma mais crua. Em um quarto compartilhado com outras 5 mulheres, Letícia suportou horas de trabalho de parto, sua única força vindo de dentro. E então, em meio ao barulho de monitores e choros de recém-nascidos, ela ouviu o som mais poderoso do mundo. O primeiro choro de sua filha, quando a pequena Laura foi colocada em seus braços, o mundo exterior desapareceu. Tudo o que existia era aquele rostinho enrugado, os olhos minúsculos se abrindo para um mundo novo e a sensação avassaladora de um amor que transcendia qualquer dor ou humilhação passada. Naquele instante, Letícia soube que tinha tudo o que importava. Ela não precisava de mais nada, nem de ninguém. A notícia do nascimento chegou a Marcos como um e-mail de seu advogado, uma notificação formal e fria. Sua primeira reação foi de irritação, mais um item em sua longa lista de problemas a serem gerenciados. Ele havia oferecido dinheiro, a solução que sempre funcionava. Por que ela não havia simplesmente resolvido? No entanto, algo o incomodou. Uma curiosidade mórbida, talvez um resquício de responsabilidade que sua consciência se recusava a enterrar. Ele tentou ignorar, focando em uma teleconferência com investidores de Tóquio, mas a imagem de um bebê sem nome em algum hospital anônimo persistia em sua mente. Em um impulso que ele mesmo não compreendeu, cancelou sua próxima reunião, trocou o terno por uma roupa casual e dirigiu seu carro de luxo para um endereço que parecia pertencer a outro planeta. A entrada no hospital público foi um choque sensorial. O cheiro de desinfetante misturado a outros odores humanos, o som constante de conversas, choros e anúncios no alto-falante, o fluxo de pessoas com expressões cansadas e preocupadas. Aquele ambiente era a antítese de seu mundo asséptico e controlado. Ele, que estava acostumado a salas de espera com poltronas de couro e água mineral importada, sentiu-se um alienígena. Cada passo pelos corredores desgastados o distanciava mais de sua zona de conforto.
Perguntou por Letícia na recepção, a voz saindo mais baixa do que o normal, como se temesse perturbar a ordem daquele universo que funcionava sob regras que ele desconhecia completamente. A enfermeira o olhou com desconfiança antes de apontar a direção do berçário. Foi através do vidro do berçário que ele a viu pela primeira vez. Um pequeno embrulho rosa em um berço de acrílico entre dezenas de outros. Não havia nada que a distinguisse, mas ele soube que era ela, Laura. Ele leu o nome na pequena ficha presa ao berço. Ficou ali, paralisado, observando a forma minúscula que dormia serenamente, alheia a tudo. Uma enfermeira, percebendo seu olhar fixo, aproximou-se com um sorriso cansado. "É sua filha?" ela perguntou. Marcos apenas assentiu, incapaz de formar palavras. A mulher, talvez vendo algo em seus olhos, fez um gesto para que ele a seguisse até uma pequena sala. Momentos depois, ela voltou com um pequeno pacote de vida e, com uma delicadeza profissional, colocou Laura em seus braços. O mundo de Marcos parou de girar. O peso dela era quase insignificante, mas a sensação era monumental. Ele olhou para o rosto adormecido, as feições perfeitas em miniatura, e sentiu algo se quebrar dentro de si. Sua armadura de controle, construída ao longo de décadas, rachou. A bebê se mexeu e sua mão minúscula se abriu, agarrando instintivamente o dedo indicador dele com uma força surpreendente. Aquele toque, tão pequeno e tão poderoso, foi como uma corrente elétrica que percorreu todo o seu corpo, desarmando todas as suas defesas. Um nó se formou em sua garganta, uma emoção crua e avassaladora que ele não conseguia identificar, mas que se parecia perigosamente com amor. Pela primeira vez na vida, o magnata do mercado financeiro sentiu-se completamente e absolutamente vulnerável. Ele não pensou, apenas agiu. Sua decisão, nascida daquele instante de pura emoção, era ilógica e impulsiva, contrariando todos os seus instintos de autopreservação. Ele encontrou Letícia, que o olhou com uma mistura de surpresa e desconfiança, e disse as palavras que mudariam tudo. "Vocês vêm comigo." Não foi um pedido, foi uma declaração. Letícia, exausta e confusa, não teve forças para discutir. Viu em seus olhos algo que nunca tinha visto antes. Não era poder, era medo. É impressionante como a vida nos coloca em encruzilhadas que mudam tudo. Se você também se emociona com essas reviravoltas e acredita na força do recomeço, sua inscrição no canal nos dá o apoio para continuar contando cada uma delas. A jornada de volta para a cobertura foi feita em um silêncio tenso, com a pequena Laura dormindo no bebê conforto mais caro que o dinheiro podia comprar. A cobertura, antes um palco de humilhação, tornou-se um berçário improvisado e desajeitado. Marcos, o homem que comandava um império financeiro, era completamente inepto naquele novo território. Ele tentou resolver a situação da única maneira que conhecia, com dinheiro. Contratou a melhor pediatra da cidade, comprou o berço mais tecnológico, importou as melhores fórmulas e fraldas. O apartamento se encheu de objetos caros, mas continuava vazio de calor. Ele observava de longe, como um espectador, enquanto Letícia cuidava de Laura com uma calma e uma competência que o fascinavam e intimidavam. Ele, que tinha todas as soluções para o mercado, não sabia como acalmar o choro de sua própria filha. Sentia-se um intruso em sua própria casa. A primeira grande prova veio no silêncio da madrugada. Laura começou a chorar. Um choro agudo e incessante que a babá noturna não conseguiu acalmar. Marcos saiu de seu quarto, atraído pelo som, e encontrou Letícia já de pé, embalando a filha nos braços. Ela não parecia irritada ou cansada, apenas sussurrava uma canção de ninar suave, uma melodia simples que ele nunca tinha ouvido. Em poucos minutos, o choro diminuiu, transformando-se em pequenos soluços até que o silêncio retornou. Ele ficou parado no corredor escuro, observando a cena.
Naquele momento, ele não viu a empregada ou a mãe de sua filha. Ele viu uma força da natureza, um poço de amor e paciência que ele não possuía. E pela primeira vez sentiu uma pontada de admiração genuína por ela. Ele começou com pequenos gestos, movido por uma necessidade crescente de participar, de pertencer àquele pequeno universo. Pediu a Letícia que o ensinasse a trocar uma fralda. Suas mãos, acostumadas a assinar contratos de milhões, tremiam ao lidar com os pequenos botões do macacão. Ele era desajeitado, lento e sentiu o rosto esquentar de vergonha, mas Letícia o guiou com uma paciência serena, sem um pingo de julgamento em seu olhar. Depois, arriscou-se a segurar Laura enquanto Letícia preparava a mamadeira. A sensação daquele corpinho quente e frágil contra seu peito era ao mesmo tempo aterrorizante e reconfortante. Cada pequeno sucesso, cada momento compartilhado naquela rotina, era um tijolo sendo colocado na fundação de algo novo e desconhecido. Uma ponte frágil sendo construída sobre o abismo que os separava. A virada aconteceu de forma abrupta, no meio de uma reunião de fusão que valeria bilhões. Marcos olhou para a tela onde os gráficos subiam e desciam, e pela primeira vez não sentiu nada. Nenhum traço da adrenalina que costumava movê-lo. O que ele sentiu foi um vazio gelado. A imagem de um berço vazio em sua cobertura ecoando em sua mente. Ele se levantou no meio da apresentação de seu diretor financeiro, para o choque de todos na sala, e disse apenas 2 palavras: "Preciso ir." Sem mais explicações, ele deixou para trás o império que construiu, entrou em seu carro e dirigiu por horas a fio, o asfalto da rodovia se transformando em estradas de terra batida. Ele não sabia o que diria ou faria, apenas que o silêncio de sua vida sem elas era um preço alto demais para pagar, um tipo de falência que nenhum dinheiro poderia reverter. A cidadezinha de Letícia era um universo à parte, um lugar onde o tempo parecia correr mais devagar, regido pelo sol e pelo sino da igreja. As casas eram simples, com portões baixos e jardins cheios de flores. Crianças brincavam descalças na rua, e o cheiro de comida caseira flutuava no ar. Marcos sentiu o peso de seu carro de luxo, de suas roupas caras, de toda a sua identidade construída em São Paulo se dissipar a cada esquina. Ele era um estranho ali, um homem desprovido de seu poder, cuja única credencial era um endereço anotado em um pedaço de papel. Ao encontrar a casa, uma construção modesta, mas cuidada com esmero, com uma varanda de madeira e vasos de samambaia, ele hesitou. Aquele lugar transpirava uma paz e um senso de pertencimento que ele jamais conhecera, e ele sentiu um medo profundo de contaminá-lo com sua presença. Ele a encontrou na varanda, sentada em uma cadeira de balanço, com Laura adormecida em seu colo. O sol do fim de tarde pintava o céu com tons de laranja e rosa, envolvendo as duas em uma luz quente e serena. Letícia não pareceu surpresa ao vê-lo, apenas o observou se aproximar com uma calma que o desarmou completamente. Não havia raiva em seu olhar, apenas uma dignidade quieta e uma pergunta silenciosa. Ela não se levantou, não disse uma palavra. Apenas continuou a embalar suavemente a filha, como se a presença dele fosse apenas mais um elemento da paisagem, algo que ela observaria antes de decidir se representava uma ameaça ou não. Naquele silêncio, Marcos entendeu que havia perdido todo o controle, que ali, naquele pequeno pedaço de mundo, as regras eram ditadas pelo coração, uma linguagem que ele mal começava a aprender. Com a voz embargada, ele finalmente quebrou o silêncio. Ele não falou de negócios, de conforto ou de segurança financeira. Falou do vazio, da solidão que ecoava nos corredores de mármore, do som do choro de Laura que ele sentia falta na madrugada. Admitiu seu medo, sua covardia, sua completa ignorância sobre o que realmente importava.
As palavras saíram tropeçadas, despidas de qualquer arrogância. A confissão crua de um homem que havia conquistado o mundo, mas perdido a própria alma. Eu passei a vida toda comprando coisas, achando que poder era ter. Mas quando vocês foram embora, eu percebi que não tinha nada. Ele disse, as lágrimas finalmente vencendo sua batalha contra o controle. Eu não vim aqui buscar a minha filha, Letícia. Eu vim buscar a minha família. E a minha família são vocês duas. São momentos como este que nos lembram que a maior coragem é a de se mostrar vulnerável. Se histórias de transformação tocam sua alma, sua inscrição nos ajuda a continuar dividindo relatos que importam. Letícia o ouviu até o fim, seu rosto impassível, mas seus olhos registrando cada palavra, cada tremor em sua voz. Ela procurou por qualquer vestígio do homem que a humilhou naquela cobertura fria, mas não o encontrou. Diante dela estava alguém diferente, um homem que havia viajado centenas de quilômetros não para reivindicar algo, mas para se render. Ela viu a verdade nua em sua vulnerabilidade, a sinceridade em sua dor. Lentamente, uma única lágrima escorreu por seu rosto, não de tristeza, mas de uma catarse profunda, o perdão silencioso que finalmente libertava a ambos. Ela não precisava de promessas de um futuro luxuoso. A única promessa que importava estava ali, nos olhos daquele homem que havia atravessado um abismo para aprender a amar. Com um leve aceno de cabeça, ela indicou o degrau vazio ao seu lado, um convite silencioso para que ele se sentasse e, talvez, começasse a construir um lar de verdade. Eles não voltaram para a cobertura. Aquele lugar, com suas paredes de vidro e memórias frias, pertencia a um passado que já não existia. Marcos vendeu o apartamento sem hesitar, trocando o luxo impessoal da Faria Lima pela promessa de um lar de verdade. Encontraram uma casa em um bairro tranquilo, com um grande jardim e janelas que se abriam para o sol da manhã. Ao entrarem pela primeira vez, não como patrão e empregada, mas como um homem e uma mulher dispostos a construir algo novo, sentiram o peso do mundo antigo se dissipar. O silêncio ali não era opressor, mas pacífico, um espaço em branco esperando para ser preenchido pelo som da risada de Laura, por conversas na cozinha e pela melodia de uma vida compartilhada. Era um recomeço modesto, mas autêntico, fundado não na conveniência, mas em uma escolha mútua e corajosa de se pertencerem. A transformação de Marcos reverberou para além das paredes de sua nova casa. Ele, que antes media o sucesso em aquisições e lucros, encontrou um novo propósito. Reestruturou sua empresa, mas a mudança mais significativa foi a criação da Fundação Recomeçar, uma organização dedicada a oferecer apoio jurídico, psicológico e financeiro a mães solo em situação de vulnerabilidade. Ele usou toda a sua influência e perspicácia de negócios não para acumular mais riqueza, mas para construir uma rede de segurança para mulheres que, como Letícia, enfrentavam sozinhas a jornada mais importante de suas vidas. Ele nunca falou publicamente sobre sua motivação pessoal, mas para ele, cada mulher ajudada era uma forma de honrar a força silenciosa de Letícia e de redimir o homem que ele um dia fora, transformando uma falha pessoal em um legado de esperança e dignidade para milhares. A vida deles encontrou um ritmo suave e feliz. Os fins de semana não eram mais preenchidos com eventos sociais vazios ou planilhas de mercado, mas com piqueniques na grama, idas ao parque e a rotina simples de cuidar de um jardim. Marcos descobriu uma alegria genuína em coisas que antes consideraria insignificantes. Ensinar Laura a andar de bicicleta, ler histórias para ela antes de dormir, ou simplesmente observar, ao lado de Letícia, o pôr do sol da varanda. Ele trocou os ternos caros por roupas confortáveis e as reuniões de negócios por tempo de qualidade. Letícia, por sua vez, floresceu.
A segurança do amor e do respeito permitiu que sua calma natural se transformasse em uma alegria contagiante. Ela não era mais uma sobrevivente, mas a arquiteta de sua própria felicidade, o coração pulsante daquela família que nasceu da dor e renasceu no perdão. Anos mais tarde, em uma tarde ensolarada, os três plantavam uma pequena muda de ipê no centro do jardim. Marcos mostrava a Laura como firmar a terra ao redor das raízes, explicando que era aquilo que daria força para a árvore crescer alta e forte. Letícia os observava, com o coração transbordando de uma gratidão serena. Ali, com as mãos sujas de terra, sob o céu azul, estava tudo o que importava. A verdadeira riqueza não estava nos números de uma conta bancária, mas naquelas raízes que eles juntos estavam plantando. É por desfechos como este que continuamos a acreditar na mudança. Se você também se comove com a força do amor para transformar vidas, sua inscrição nos dá o fôlego para continuar compartilhando relatos que inspiram a alma e nos lembram que sempre é tempo de recomeçar.